Vamos lá, amigos, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e agora nós vamos falar sobre o artigo. Bom, gente, para quem matou as aulas, para quem está acompanhando, para quem está conosco aqui desde o início do curso e para quem chegou agora, não custa repetir. Nós temos a classe núcleo, que é o substantivo, e aí nós temos 4 classes que vão circular esse substantivo. Nós já falamos sobre uma delas, que é o adjetivo. O adjetivo, ele se refere ao substantivo, qualificando, restringindo, especificando. Pois bem, já o artigo, ele se refere também ao substantivo. De que forma, Ricardo? Ele vai definir ou indefinir esse substantivo. Não é à toa que o artigo ele vai ser considerado definido ou indefinido. Então, vamos a essa classe gramatical, que é menor, que é pequena, mas que é bastante importante, principalmente para o estudo de crase. Nós vamos ver hoje a relação do artigo com a crase. Aliás, nós já estudamos preposição, hoje nós vamos estudar artigo, e adivinha o que é a crase? É a fusão, é a junção da preposição com o artigo. Por isso que hoje vocês já vão ter uma noção já de crase ao falarmos de artigo, tá? Mas não se preocupe não, a aula não é de crase, a aula é de artigo. Então, vamos lá. Artigo. O que são os artigos? Artigo. O artigo. Aí ficou. Dá para entender. Artigo é uma classe gramatical. Artigo é uma classe gramatical que se refere ao substantivo. Artigo é uma classe gramatical que se refere ao substantivo, definindo-o ou indefinindo-o. Definindo-o ou indefinindo. E daí vem a classificação desses artigos em português. Os artigos são classificados da seguinte forma. Os artigos são classificados como artigos definidos, que são o, a, os e as, e os artigos indefinidos, que são uma, uns e umas. Gente, se alguém disser assim, estou precisando do trabalho, reparem que do é a junção da preposição de mais o, né? O trabalho. Eu estou especificando esse trabalho, eu estou definindo esse trabalho, porque eu acabei de utilizar um artigo definido. Então, pode ter certeza de que se alguém disser a você, estou precisando do trabalho, você sabe de que trabalho essa pessoa está dizendo. Já é um trabalho específico, já é um trabalho definido. Já se a pessoa chegar e disser, eu estou precisando de um trabalho, você já sabe que esse trabalho é um trabalho qualquer. Por quê? Porque foi usado um artigo indefinido, então não foi definido que trabalho é este, tá bom? Qualquer trabalho. Ou seja, os artigos eles servem para definir ou para indefinir esse substantivo. Daí que vem a classificação, tá? Olha, a matéria poderia terminar aqui, só que ela vai um pouco além. Eu vou aproveitar esse momento que a gente tem para fazer um comentário que vai te auxiliar bastante lá no emprego da crase, tá? Que é a utilização desses artigos. Vamos lá, vamos ver aqui a utilização desses artigos. Principalmente dos artigos definidos. Então, eu vou colocar aqui, ó, utilização. Você vai entender isso aqui como um bônus que você vai ter aqui no diferencial, tá? Então, utilização dos artigos. Utilização dos artigos. Tá.
Nós vamos falar agora sobre a utilização dos artigos. Mas antes de falarmos sobre a utilização dos artigos, eu vou fazer um adendo rapidinho para que você, ou melhor, já vou colocar a utilização dos artigos, depois eu faço o adendo em relação à crase. Bom, vamos lá. O que eu tenho que saber sobre os artigos? Que os artigos são facultativos antes de nomes próprios. Os artigos são facultativos antes de nomes próprios. Os artigos são facultativos antes de nomes próprios. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso dizer Ana chegou, mas eu posso dizer a Ana chegou. Eu posso dizer João é meu amigo, mas eu posso dizer o João é meu amigo. Há uma teoria que diz que existe uma diferença semântica. Quando eu coloco o artigo é porque indica proximidade. Quando eu não coloco é porque não indica proximidade. Pois bem, no dia a dia a gente não costuma ver muito isso não, tá, gente? Basta saber assim, é facultativo o artigo antes de nome próprio. Além disso, o artigo, os artigos são facultativos. Os artigos são facultativos antes de pronomes possessivos. Antes de pronomes possessivos. Por essa razão eu posso dizer minha mãe chegou, mas eu posso dizer a minha mãe chegou. O meu relógio estragou, mas eu posso dizer meu relógio estragou. O nosso amigo se chama fulano, mas eu posso dizer nosso amigo se chama fulano. Tanto faz. Eu posso colocar o artigo ou não antes dos pronomes possessivos, tá? Só para que você saiba, a crase ela vai ser facultativa antes de nomes próprios, antes de pronomes possessivos. Adivinhe por quê? É porque é o artigo que é facultativo. Então, sem estudar a crase, você já começou a desenhar um pouco dessa matéria, tá? Então, vimos aqui que os artigos são facultativos antes de nomes próprios, que os artigos são facultativos antes de pronomes possessivos, que os artigos costumam, isso não quer dizer que são todos, porque há muitos e muitos que admitem, costumam não aparecer antes de nomes próprios geográficos. Antes de nomes próprios geográficos. Ou seja, existem nomes que vão admitir, por exemplo, a Alemanha, admite. A Amazônia, a Chapada dos Veadeiros. Mas ninguém fala a Curitiba, ninguém fala a Goiânia, né? A Goiânia é linda. Ninguém fala a Brasília é a capital do país. A gente fala o quê? Brasília é a capital do país. Então reparem que vai haver cidades, vai haver lugares, vai haver estados que vão admitir sim o artigo. Outros não. E aí, obviamente, a presença ou a ausência da crase vai estar ligada a essa existência ou não do artigo, tá? Antes do lugar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. O que mais? Não há artigo antes de pronomes indefinidos. Ninguém fala, alguém ligou para você. A gente fala o quê? Alguém ligou para você. Ninguém fala assim, nossa, ninguém te procurou. A gente fala o quê? Ninguém te procurou. Então, antes de pronome, pronome indefinido, você não tem artigo. Como você não vai ter artigo antes de pronome de tratamento? Não há artigo antes de pronome de tratamento. Gente, e se não há artigo antes de pronome de tratamento, obviamente não vai haver crase antes de pronome de tratamento. Com exceção de alguns pronomes, né? Porque, por exemplo, a gente fala assim, o senhor,
A gente fala a senhora, mas a gente não fala assim, a vossa excelência chegou. A gente não fala a vossa senhoria. A gente não fala a você me ligou, porque você é um pronome de tratamento. Então não há artigos, né? Não costuma haver artigo antes de pronome de tratamento, tá bom? Então olha só, eu preciso, se eu sei isso aqui, vai me auxiliar muito no emprego da crase. E eu vou mostrar isso a vocês agora. Entendam isso como um bônus, não é aula de crase neste momento, mas entendam como um bônus para que você tenha noção do que é ou não, né, de quando vai acontecer a crase, tá bom? Vamos lá então. Primeiro que a crase, ela vai acontecer na junção da preposição, acompanha comigo, com o artigo a. Obviamente, a crase ela vai acontecer na junção da preposição apenas com o artigo a. E é por essa razão, gente, que a palavra tem que ser feminina. Óbvio. Tem como eu dizer assim, o escova? Não tem, é a escova. Escova é uma palavra feminina. Então, o artigo que vai acompanhar é um artigo feminino. Por essa razão, a crase vai acontecer antes de palavras femininas. Isso não é novidade para ninguém, né? Não é novidade para ninguém. Então, entenda aqui o adendo de crase. Crase. Repito, não é aula de crase, é apenas uma observação. Pessoal, se eu disser assim, a crase, quando a gente for estudar a crase, você vai ver que crase é como atravessar a rua. Eu vou dizer assim, ó, fiel... E vou dizer, ou melhor, vai haver de um lado o a. Este a, por enquanto, é uma preposição. Este a é uma preposição. Ah, acabei me esquecendo. Voltem aqui, por favor. Anotem aí. Que não há crase antes de pronome... não há artigo antes de pronomes demonstrativos. Demonstrativos, ponto. Anotaram aí? Vem cá. Voltando aqui para a crase. Essa preposição, ela vai ter que vir de algum lugar em português. Nós estudamos e nós vimos que as preposições, elas costumam vir dos verbos ou dos nomes. Elas costumam vir dos verbos ou dos nomes. Então, exemplo. O verbo ir pede uma preposição? Pede, porque quem vai a algum lugar. O nome fiel pede uma preposição? Pede, porque quem é fiel a alguém. Então, reparem que essa preposição aqui saiu desse lado da rua. Do outro lado da rua, eu preciso necessariamente, né, e aqui é um dos casos da crase, possuir um artigo definido a. É por isso, amigos, que eu tenho que ter uma palavra feminina para haver esse artigo a. E aí, se eu disser assim, vamos lá, Alemanha, admite o artigo a? Admite, a gente fala a Alemanha, a gente fala a França, então vamos lá. Se eu disser vou à França, reparem que do lado de cá vai sair a preposição, ó. Do lado de cá da rua vai sair a preposição. E do lado de cá da rua eu vou ter esse artigo, porque a palavra França admite o artigo a. Então eu falo a França. Logo, vou à França necessariamente tem que ser grafado com crase. Agora, se eu dissesse, por exemplo, vou a Curitiba. Gente, Curitiba admite o artigo a? Ninguém fala Curitiba, então vou a Curitiba sem crase. Vou a Brasília. Acabamos de falar que Brasília é um substantivo que não admite o artigo a. Ah, Ricardo, como é que eu vou saber disso? Aí, no dia a dia. É só tentar colocar o artigo antes que você vai perceber que não dá. Que ninguém fala dessa forma, ninguém fala a Brasília é capital. Se não dá para dizer a Brasília é a capital, porque eu não coloco o artigo, não vai ter crase. Vou a Brasília sem crase. Aí você vai ter apenas a preposição. Vamos lá, vamos continuar? Se eu disser assim, João é fiel à esposa. João é fiel à esposa. Vamos juntos. Pessoal, quem é fiel a alguém. Opa, reparem que do lado de cá saiu a preposição advinda de um nome. Agora,
A palavra esposa admite o artigo a? Dá para eu dizer assim, a esposa de fulano é... Pode falar bonita não, né? Porque falar bonita quebra os 10 mandamentos. A esposa de fulano é bondosa. Dá para eu dizer. Se eu digo a esposa, esse a, né, a palavra esposa admite o artigo a. Então, gente, opa, vai acontecer aqui um fenômeno de fusão do a preposição com o artigo que vai resultar na crase. Agora. Se eu disser assim, João é fiel a você, muda tudo, porque vamos lá, você. Pessoal, quem é fiel a alguém. Continua saindo a preposição, não sai? Aí agora vem lá, vem comigo. Você é um pronome de tratamento. Você não admite o artigo. Não há artigo antipronome de tratamento. Então, vai acontecer fusão? É claro que não. João é fiel a você sem crase. Se eu disser assim, João é fiel a alguém. Opa, quem é fiel a. Alguém é um pronome indefinido, não artigo antipronome indefinido. Então, tem como eu dizer assim, alguém chegou? Não tem, eu só falo alguém chegou. Então, repare que não há artigo. Se não há artigo, não vai haver a crase, vai haver apenas a preposição. Beleza? E tudo isso vai acontecer... E a crase, ela resulta dessa relação aqui. Se eu disser assim, ó, João é fiel à minha amiga. Opa, minha amiga, agora eu já tenho um pronome possessivo. Os artigos são facultativos, então a crase vai ser facultativa. João é fiel a Marcela. Opa, Marcela é um nome próprio. Se Marcela é um nome próprio, os artigos são facultativos. Então, João é fiel a Marcela, o artigo é facultativo, a crase vai ser facultativa. Beleza? Aí lá na aula de crase nós voltamos e eu vou dizer a você, a crase vai ser facultativa, antes de nome próprio, antes de pronomes possessivos e outros casinhos lá. Mas tudo isso nasce aqui na aula de artigo, tá bom? Por enquanto, saiba que os artigos definidos são o, a, os e as, os artigos indefinidos uma, uns e umas, e aqui nós temos algumas regras de utilização desse artigo. Tranquilos? Vamos então agora para a próxima classe gramatical, que é o numeral. Vamos lá? Bom, então vamos falar sobre o numeral. Próxima classe gramatical, né, que também é uma classe que se refere ao substantivo. Classe gramatical que se refere ao substantivo, quantificando, indicando ordem, multiplicando, fracionando. Não é à toa que a gente tem os numerais, né, que os numerais são classificados como numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Tá? Eu vou colocar aqui basicamente os principais, que é quantificando o substantivo, quantificando-o ou ordenando, colocando em ordem, que aí são os numerais ordinais. Só que é óbvio que eu tenho os numerais fracionando esse substantivo, que são os numerais fracionários, ou multiplicando esse substantivo, que são os numerais multiplicativos, tá bom? Então, quantificando-os, ou melhor, deixa eu colocar já aqui, quantificando-o, ordenando-o, fracionando-o ou multiplicando. Beleza. Gente, então é daqui que surge a classificação desses numerais. Os numerais, eles são classificados, aí nós vamos desenterrar, né? Vamos voltar lá para o pré. Os numerais são classificados de 4 formas. Eles podem ser chamados de cardinais. O que são os numerais cardinais? São aqueles que vão indicar quantidade. Indicam quantidade. Os numerais cardinais são aqueles que indicam quantidade. Ou seja,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses aí que a gente já conhece, são os principais que nós usamos. Os numerais ordinais, são aqueles que vão indicar ordem, a ordem do substantivo no discurso. Ou seja, são aqueles que indicam ordem, são aqueles que indicam posição. E aí nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Esses aí são os numerais ordinais. Temos os numerais fracionários. Os numerais fracionários são aqueles que vão indicar a fração, ou seja, a divisão. São aqueles que indicam fração, que indicam divisão. Quais são os numerais fracionários? Meio, esse aqui é importantíssimo. Meio, terço, quarto, então meio, terço, quarto, 1/4, 2/3 e assim por diante. São aqueles que indicam fração, os numerais fracionários. E os multiplicativos, são aqueles, gente, que vão indicar o número de vezes pelo qual o substantivo o número de vezes. O número de vezes pelo qual o substantivo é multiplicado. Então, indicam multiplicativos, obviamente indicam multiplicação. Ou seja, vamos lá. O que você tem? Você tem o dobro, você tem triplo, quíntuplo, e assim por diante, tá? Então, os numerais multiplicativos são aqueles que vão indicar multiplicação, dobro, triplo, quíntuplo e assim por diante. Beleza. Pessoal, sobre os numerais, não há muita coisa a se falar não, tá? Não há muita coisa a se falar não. Basta saber que os numerais, eles vão acompanhar o substantivo, eles vão especificar esse substantivo de que forma? Quantificando, ordenando, fracionando ou multiplicando, e aí é por isso que surgem as classificações desses numerais, que podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários, tá? Não há muita coisa a se falar de numeral, não. Sobre numeral é basicamente isso. Então, aqui nós terminamos esse bloco, falamos sobre artigo e numeral, e a partir de agora nós vamos à próxima classe gramatical, que é linda, importante e um pouco maior, que é o pronome, beleza? Beijo grande, até a próxima, nos vemos já já.